Alegria tê-los em nossa companhia. Mas agora vamos estar em contato ao vivo com ela hoje, né? Jussara Galto, bom dia! Bom dia, Jussara! Bom dia, Dilson. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, pode falar. Eu estou aqui bem no ar, literalmente, ou fora do ar, porque eu estou ouvindo a minha voz. Mas então, Adilson, eu estava te ouvindo e bom dia a ti, ao Gabriel, a todas as pessoas que nos assistem agora e que nos assistirão depois. Eu estava te ouvindo e comungo, né, dessa tua indignação, desse estado de coisas que a gente está vivendo. Mais ou menos estava no imaginário de todos nós que hoje nós queríamos algum avanço na situação, porque essa espera é angustiante demais, tanto para o bom quanto para o mal. E nós estamos assim, num estado de completa miserabilidade legal. Nós estamos assim, aqui no Brasil, esse estado juridicamente se chama anomia. Nós não temos lei, quer dizer, até temos lei, mas temos também pessoas que comandam o país e que são togados e que conhecem bastante de direito. Eu estou botando no plural, mas na verdade estou falando só de uma pessoa. E professor de direito, com livros editados, se foram fraudados ou não sei, mas tem livros no nome dele, enfim. E ele faz e desfaz da lei, de todos os preceitos legais, todos os códigos, inclusive da Constituição, faz o que ele bem entende. Então, o que o mundo estarrecido está vendo? Porque se nós vivemos numa ditadura disfarçada, eles negam. Qualquer coisa que a gente faça é uma atitude contra o Estado de Direito. E agora, hoje, nós não sabemos mais o que é Estado de Direito, porque a gente sempre pensou que o Estado de Direito fosse uma obediência cega à lei, sempre dentro das 4 linhas de toda a legislação brasileira e de outros países que nós também temos obrigação de respeitar, mas sempre dentro, como diz o nosso líder, dentro das 4 linhas. O que está acontecendo agora? As linhas são tortuosas, completamente incompreensíveis, ilegíveis, porque nem estão escritas, inaudíveis, porque são tão absurdas que a gente até ouve, mas é como se não ouvisse, porque não significam nada. Então nós temos o maior líder brasileiro de todos os tempos, incontestavelmente. Uma pessoa assim que é respeitada, amada pelo povo. Não é essa questão de idolatria, de paixão, não, é a questão da identificação. Nós nos identificamos com ele, porque ele é do bem, o brasileiro é do bem. O brasileiro gosta de viver na comodidade do respeito ao que é certo. Vírgula, legislação. Até, e inclusive dentro das religiões, existem os preceitos que devem ser respeitados, devem ser seguidos, devem ser obedecidos, são comandos. Não se pode viver em sociedade fora disso. Fora disso é o caos. E nós já estamos fora desse caos há décadas, há séculos. Por que agora esse retorno que ninguém compreende? Antes obedecíamos à legislação portuguesa, porque era assim, éramos dependentes deles, éramos colônia deles. Mas depois vieram as nossas leis, e aos poucos foi se construindo esse monumento legal que qualquer nação tem, qualquer nação livre. Mas como eu estava dizendo, aqui dizem que é democracia, mas se vive numa ditadura. Não se sabe absolutamente nada do que eles farão, qual será o próximo passo, porque isso geralmente a gente percebe que isso é instantâneo. É de acordo com como está o fígado,
de acordo com como está a cabeça, de acordo com como está o joanete do pé, de acordo com como está o corno na cabeça, de acordo com a fome, a sede, coisa que eles não passam, né? Só estou argumentando. Então, é assim que eles agem. E eles pegam esse homem que está sendo vasculhado há quase 10 anos, mas tudo na vida dele, e tudo na vida da família dele, e não encontram absolutamente nada para constrangê-lo legalmente, para que justifique uma prisão sua. E os absurdos aqui cometidos, eu juro, te juro, Adilson, eu juro para vocês, isso deve estar causando reviravolta nos túmulos de alguns personagens brasileiros e estrangeiros que militaram em prol da causa do direito e ajudaram na construção de leis e na construção também da sua legitimação para que se vivesse dignamente em sociedade, com legislação, com a Constituição que faz parte, enfim. O que será que estaria dizendo agora aqui entre nós, se fossem vivos, por exemplo, os brasileiros? Rui Barbosa. O que Rui Barbosa estaria agora, nesse momento, se fosse vivo, estivesse entre nós? Será que também estaria amordaçado? Provavelmente sim. Vamos falar agora de um estrangeiro, o Lombroso, que todo mundo que já passou por uma faculdade de Direito sabe quem é Cesare Lombroso. E outros brasileiros da área civil, por exemplo, Clóvis Bevilacqua, Pontes de Miranda, todos esses que ajudaram na construção, tijolo por tijolo, disso que nós chamamos de legislação brasileira, decente, íntegra, defendida em todos os tribunais do mundo, ou usadas, se for necessário, porque são corretas. No entanto, aqui nós não sabemos. Quer dizer, pega uma pessoa, e não é a primeira pessoa que esse ente aí, que esse ser inominável, pega do pé e faz gatos e sapatos. Já fez com outros. Não tanto quanto agora com o Bolsonaro. Não, vocês vejam, o Daniel Silveira, todas as pessoas que estão presas, principalmente aqueles mais idosos e as crianças que estão em casa sem suas mães, sem seus pais, sem a provisão, sem meios para se alimentarem, para viverem, porque um carrasco não tem outra justificativa. Só nós sabemos que não vivemos em democracia por consequência, por via de consequência desses absurdos inomináveis que são praticados todos os dias, minuto a minuto. Então, eu não sei onde vai parar. Vamos parar. Eu e todos os brasileiros e muitos estrangeiros que estão sabendo tudo que nós estamos passando, estão também perplexos diante dessa realidade que parece assim, ó, uma obra de literatura no ar, uma coisa escura, obscura, que ninguém entende. É assim que nós estamos. E eu vejo, eu falo assim com bastante amargura, porque eu venho pedindo para as pessoas há anos que as pessoas se liguem, se antenem para o que está acontecendo no país, para que hajam minimamente com responsabilidade na hora do voto, na hora da cobrança em quem votou. A maioria, 3 meses depois da eleição, tanto para os municípios quanto no geral, não sabem quem votou, não lembra mais. A maioria. Porque geralmente votam num desconhecido, numa pessoa que não sabe o seu pensamento, não conhece a sua origem, não conhece o seu passado, que a maioria das vezes é muito triste, e vão votando. Não sei, não gosto de política, não me meto nisso. Não, você é burro mesmo, né? Você que disse isso, pessoas até que eu amo e que disseram isso, é supina a falta de inteligência, de falta de compreensão da vida. Você tem que participar da política, porque viver é um ato político.
Nós somos animais políticos. Obrigado. Tudo que está fora das 4 linhas, e a política está enquadradíssima, tudo que está fora, isso não nos interessa. Mas o que está dentro exige a nossa participação. Os impostos, por exemplo, porque a gente usa mais essa parte que toca no bolso. Porque o bolso é a parte mais dolorida do corpo, todo mundo sabe. Então você paga imposto, mas você não quer saber quem é o gênio ou o imbecil que gera, que tem ideias e que vota no imposto que você paga? Não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver. E o discurso que eu tenho feito ultimamente, assim, de revolta e rebelião contra o Congresso, eu estou vendo agora parlamentares que estão lá nos microfones do parlamento, fazendo discursos que eu digo, opa, esse cara aí copiou meu discurso. Discurso a gente fala, o modo de falar, aquilo que a gente diz. O Magno Malta, por exemplo, do dia que eu nunca escuto ele, sei que ele é um bom senador, sei que ele é ótimo, mas ele está tão longe da minha realidade aqui como gaúcha, e eu prefiro focar mais, evidentemente, nos gaúchos. Tanto dos que eu gosto, quanto dos que eu não gosto. Senadores que eu estou falando, né? E deputados. Pois bem, ele estava fazendo isso que eu parei. Eu já ouvi antes. Isso aí eu já conheço, palavra por palavra. Assim, ó, quase, ipsis literis, o que eu venho dizendo. Nós estamos nesse buraco. Em primeiro lugar, a distância, o eleitor que votou mal. Segundo lugar, mais proximamente, já que eles já estão eleitos, estão agindo por nós, com a nossa procuração, que é o voto. Então, o Senado. Nós não precisaríamos estar nessa situação se o Congresso tivesse agido minimamente com energia. Já digo minimamente. Porque não é possível. Quer dizer, possível tanto que acontece, que as pessoas vão à sua casa, humildemente, pedir seu voto para o Senado, por exemplo. Para a Câmara dos Deputados também. Ali são um amorzinho. Tem um café frio que você serve, às vezes nos recipientes não muito limpos, tudo é esquecido. Tudo para receber o seu voto. Aí, até me lembro de uma piada, né? Uma piada. Eu vou contar para vocês agora, talvez a maioria até conheça, não sei. Mas um político morreu e foi bater nas portas do inferno, para ver se gostava. Isso é piada, né, gente? Não é tão religião no meio. E aí eu falei assim, o diabo, maravilhosamente bem vestido, cordial, cortês, entre. E aí era aquele lugar maravilhoso, aquele lugar bonito de se ver, com pessoas lindíssimas, maravilhosas, gentis, comida, todas as coisas boas imagináveis, estava tudo ali. E ele passar aquele dia ali, maravilhoso. Aí depois, ele foi para o céu. Aí chegou no céu, né, o povo lá, caminhando, os anjos nas nuvens, tudo uma calma, uma paz, uma tranquilidade, assim, sem grandes regamofes, sem nada assim muito chamativo, tudo muito bom, muito normal, muito sereno. Ele, nossa, que chatice. Eu não quero ficar aqui nesse lugar tão chato. Eu não vejo nenhum conhecido meu aqui. Eu vou voltar para lá, que está assim de amigos, está assim de mulheres lindíssimas, de comida maravilhosa. Voltou para o inferno. Bateu na porta, o diabo abriu a porta. E disse, o senhor aqui de novo? Ele disse, sim, eu vou ficar aqui. Aí ele entrou. Quando ele entrou, ele estava no meio do fogo, de coisas horríveis, monstruosas, pessoas horrorosas, assim, ó, um sofrimento sem fim, uma coisa horrorosa. E aí ele disse, mas, pelo amor de Deus, abre a porta de novo que eu quero voltar lá para a chatice. E ele disse, agora não dá mais, você já fez a sua escolha. Mas onde é que está? Onde é que está tudo aquilo de ontem, aquilo que me seduziu, aquilo que me fez voltar para cá?
Aí o diabo disse para ele assim, ontem nós estávamos em campanha para ganhar o seu voto. Agora nós já ganhamos. Dane-se. E assim, essa piada é escarrada o que acontece na política. Eles humildemente nos enganam e depois vão tratar dos seus interesses. Eu não estou falando de todos, mas eu estou falando da maioria. Porque sem maioria não se ganha nada num Congresso, num Legislativo. Tem que ter maioria porque democraticamente são sempre colocadas em votação as propostas e ganha, evidentemente, a que tiver mais votos. Se houver empate, existe o chamado voto de Minerva, que é dado pela presidência. Quem não vota, não for em caso de empate. Não seja caso de empate. Bom, então, eu estou vendo agora, e é de cabo a rabo isso aí, não é só ele, muitos dizendo assim, nós agora temos que reagir. Aí antes me deu vontade de chorar. Eu dei. Vou jogar paciência. A gente cansa. Quer dizer que agora, depois de anos de anomia, de anos de cegueira legal, de anos de indiferença do próprio Congresso, porque ele reflete o que é esse povo, e o nosso povo é indiferente, agora está acordando. Agora. Mas o que está acordando em 200 e tantos milhões? Poucos milhões. Isso não faz a diferença ainda. E é por isso que nós estamos nesse fundo de poço. Então, agora, os senadores, assim, parece que descobriram a pólvora. Que o caminho correto, o caminho da libertação, passa por ali. Gente, até os cães de rua já sabiam disso. Todo mundo, criança, sabe que a gente está nesse buraco, que o Senado não se moveu. Nós tivemos presidentes do Senado extremamente corruptos, e temos, o que é pior, temos. E ele tem, aliás, o amém daqueles tão podres, tão corruptos quanto eles. Então vão fazendo aquela cooptação. E aí nunca teremos maioria, porque a maioria, que deveria ser boa, que deveria ser limpa, minimamente, já digo, né? Porque a coisa lá está na gandaia. Aquelas pessoas que pensam como nós pensamos, nós que estamos na planície, e tem senadores lá que são exatamente assim. Mas eles estão podendo agir. Volta de novo, né? Caímos na mesmice. Falta de maioria. Eles não têm eco com a maioria das casas legislativas do Brasil, Câmara e Senado. Então agora, parece que ele está vindo lá do calcanhar, lá do dedão do pé, está vindo uma reação, uma força que nós já estávamos implorando por ela há anos. Pessoas como eu, e que existem milhares por todo esse Brasil, graças a Deus, precisavam ser muitos mais, que digam na cara do político as verdades que ele precisa ouvir. Mas não, depois que o carinha se elege, aí ele vem no salto alto, aí ele vem por cima, aí são os assessores que chegam primeiro e fazem, né, alisam no caminho. Então, os puxa-saco estão lá e só batendo palma e só dizendo amém. Pessoas que dizem coisas que eu tenho dito, compadre, não vai dar para ser assim. Deputado, vamos se organizar. Quando é que o senhor vai voltar aqui na querência? Quando é que vai ouvir as nossas reivindicações ou vai continuar vindo aqui para um almoço relâmpago que nós pagamos para vocês? Porque mesmo que vocês pagassem para nós, seria o nosso dinheiro que vocês recebem dos nossos impostos. Nós que pagamos o salário de vocês. Isso é que está faltando entendimento. Essas pessoas são nossos funcionários. Nós tínhamos o dever, porque o direito nós temos, mas teríamos que ter o dever de cobrá-los. Mas aí, isso é muito antipático. E eu nunca criei muitas asas na política, dentro dos partidos, porque, eu tive só dois, na verdade, porque nunca fui simpática de bater nas costas e dizer amém, muito obrigado. O senhor é um baita de um canalha, o senhor é um sem vergonha, o senhor só vota com a esquerda, o senhor puxa saco de toda a esquerda, o senhor não é de direita. Mas mesmo assim eu lhe amo, porque eu sou burra e lhe dei o voto. Sabe? É assim.
Desculpa, né, mas eu estou hoje no auge da revolta. Talvez hoje estamos fazendo, eu fazendo esse programa ao vivo, e talvez quando termine de falar, ou agora, até nesse momento, já esteja acontecendo alguma coisa que derrube esse meu discurso por terra. Mas até o momento que eu sentei aqui, e eu estava tão nervosa, assim, ó, preocupada, que desliguei o telefone várias vezes, minha imagem fugia, e eu não sabia o que estava fazendo, porque eu não sei o que estou fazendo. Eu não sei o que eu estou fazendo nesse mundo agora, nesse momento. Você também não sabe. Tem muitos lugares do mundo que também estão assim. Mas isso não é problema nosso. O problema nosso é o Brasil. É o problema dos brasileiros que nós precisamos, devemos, temos que resolver. Então, prestem atenção. Prestem atenção. O que nós estamos passando agora é como se nós fôssemos assim, ó, uma carne passando no moedor. Mas que isso, pelo menos, nos traga uma lição, nos traga um aprendizado, que nós temos que ser mais espertos, nós temos que ser mais politizados. Eu não estou falando para você que vai poder tomar. Não sei. Eu sei o meu lado. E eu sei o lado da maioria dos que estão comigo. Porque tem alguns que estão comigo, mas não estão. Não estão com vocês. Só oportunamente. Só no que lhes diz respeito. Só no que satisfaz os seus interesses. Mas o que eu desejo é que com uma mais consciência, com mais conscientização, nós tenhamos assim, envergadura moral para exigir coerência e cumprimento dos deveres de quem está eleito por nós. Porque você que é responsável, e eu estou falando assim, ó, para uma maioria, infelizmente, quem é responsável, que não gosta de política, que não escolhe bem o seu candidato, essa pessoa está escrevendo a história do país como o diabo gosta. Não está fazendo direitinho o seu dever de casa. Gente, não é uma coisa assim tão difícil. Para mim, por exemplo, difícil já há muitos anos, tanto que para ninguém pedir para ligar a televisão na minha casa, eu não tenho mais televisão há anos. Porque o que eu acho, o que eu sei que é errado, e para mim é difícil, é ficar abestalhado na frente de um visor, na televisão, assistindo Big Brother. Não há nada de produtivo. Desconstrói a família, desconstrói os egos das pessoas, porque as pessoas são aquilo que elas pensam que são. Aí vem lá o outro, naquela imundície de vida, naquele bafafá, naquela briga, naquelas intrigas, naquela promiscuidade. Opa, estava errado, então. E é isso aí que a Globo está mostrando. E a Globo lixo, vem desmontando, destruindo pedra por pedra da nossa civilização brasileira. E já no mundo inteiro ela está espalhada. Mas, felizmente, em muitos países já o interesse já acabou. Mas aqui continua. Porque esse ano já teve Big Brother. Porque agora, se a gente ligar a televisão, acho que do meio-dia em diante, já tem novelas. Tem gente que fica ali, ó. E depois vai lá e vota. Fica curtindo as novelas. Fica vendo como é que se rouba. Como é que se trai, como é que se engana, como é que se mente. Como é fácil desconstruir uma família. Derrotar um cidadão do bem. Agora está no ar, eu acho ainda. Eu não sei, aquela que no final da novela, o bandido da novela, que é o grande ladrão, que é um grande corrupto, que corrompe políticos, ele vai embora num avião e ainda fica abanando. Vai embora abanando. Para quem fica. Acho que está no ar essa novela. Puxa vida, e eu não sabia que roubar era tão bom, que estava tão certo. Estão esquecendo que aquilo ali é uma obra de ficção que imita a realidade. E a realidade, quem a constrói, somos nós. E nós podemos construir uma realidade boa, mais ou menos, ou excelente. Não estou pedindo para ninguém ser santo, porque eu não sou santa. Não estou pedindo para ninguém abrir mão de todos os seus, aquilo que entende de direitos. Não, eu estou pedindo, pelo amor de Deus, que vocês se amem mais, se curtam mais, se gostem mais. E ser indiferente, adorar dizer que não gosta de política nem de políticos, isso não é bom. Vocês têm que... Não é só porque eu gosto, não é só por isso.
mas é também e principalmente para que a gente não caia nessas armadilhas que nós caímos, então, como agora. Estamos vendo. O que deu certo? Por vocês não gostarem de política, os mauzões gostam, porque é através dela que eles chegam no comando das coisas. Então vão assim, ó, de degrau em degrau, pisando na cabeça de nós, os brasileiros, vão desrespeitando, uma cuspida aqui, um vômito ali, não é? Uma outra ali, e rindo como se estivessem assim, ó, preparando um futuro bom, legal para nós. Mas, na verdade, eles estão assim, trouxas. Estão facilitando a minha vida, seus idiotas. Eu vou ser muito bem pago para fazer o que eu não faço. Eu serei muito bem pago para viajar, para passear, para carregar meus amantes, para chacoalhar pelo mundo afora, fazer discurso a favor dos pobres, e depois ir lá para o estrangeiro se encher de roupas caríssimas, adereços caríssimos, joias, né? Por quê? Porque o dinheiro que nós pagamos para vocês, políticos, lhes capacita, lhes permite que vocês tenham esse tipo de vida. Então vem né? Felipe Santos, se eu não me engano, que antes era pobre, negro e branco, negro, cabelos, né, bem crespos, bem feios até, porque tem cabelos africanos, né, neo-africanos, afrodescendentes, que são belíssimos. Mas esse Felipe Santos que eu estou falando, homem, negro e com ódio dos ricos e com ódio da riqueza. Só estou pegando essa criatura como exemplo porque ele gosta de ser citado como exemplo, porque está sempre na mídia, está sempre fazendo uma besteira ou outra maior que uma besteira ou outra maior. Então, hoje, esse ser é mulher, não é mais homem, quer dizer, é homem, mas se sente e se entende e quer nos obrigar que o enxerguemos como mulher, é branco, a negritude dele, a palavra negritude, ele adorava dizer. Vocês não respeitam a negritude de vocês, ele fala bem. E agora, onde é que eu parar a negritude dele? Né? Num pote de tinta, um alisador, e a pele dele que ficou branca. Mas o pior é o caráter. Que a pessoa pode ser preta, branca, verde, amarela, marrom, não importa, cabelo liso, cabelo crespo, sem cabelo, não importa. O que importa é o caráter. E o caráter desse cidadão, o Felipe Santos, esse, é da pior espécie, porque ele tem esse discurso para enganar trouxa, para enganar os gays, os LGBT não sei quantos, e ele tem esse discurso e comove, sensibiliza as pessoas. Assim que ele toma o poder, assim que ele passa a receber o nosso dinheiro em contraprestação para o serviço que ele deveria fazer, aí ele se enche de luxos, benefícios, se cerca de assessores, não assessores parlamentares, não cultos, inteligentes e sábios, mas bons artistas até, na maquiagem, que só um artista sabe fazer o que ele fez, o que essas criaturas fizeram. Vai ver aquele homem feio, raquítico, horroroso, transformar numa coisa linda, isso vale o dinheiro. Mas ele que vai trabalhar, esse vagabundo, para pagar esses luxos, para pagar as grifes que ele curte, que ele gosta. Cadê seu amor ao pobre? Pobre ele quer só para elegê-lo. É que nem o desgovernante desse país. Ele gosta do pobre para manter pobre, para manter com os auxílios, para manter com bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa aquele outro, infinidades de bolsas. Porque enquanto essas criaturas estiverem, são a galinha do Hitler, estiverem sobrevivendo dessas migalhas, estarão esquecendo de quem está lhe arrancando pena por pena, sem anestesia, cabelo por cabelo. Estão destruindo você e sua família. Você é a galinha do Hitler. A
aquela que ele depenou na frente do Estado-Maior dele, e ela ainda veio comer na mão dele. Vocês que eu digo brasileira, a maioria do povo brasileiro, da metade para o norte, aí então a coisa quase que geral. E foi assim que se manifestaram nas últimas eleições. Não que nós aqui do Sul não tenhamos feito votos necessários para derrubá-los, mas vocês sabem que houve jeitinhos, jeitões, maneiras as quais eles não querem abrir mão, porque só o voto impresso impedirá que isso aconteça, só nós sabendo e em quem nós votamos ali através da nossa inscrição, ou então nós temos que navegar de braçada no escuro, na imundície, na podridão. Então, uma batalha que cada brasileiro tinha que abraçar, mesmo aqueles que são de esquerda, mesmo aqueles que querem os demônios se elejam. Eu digo demônio porque o desgovernante que rege o Brasil hoje, aquele que diz que tem voto, não o que não tem. Na verdade, quem manda é o que não tem votos. Mas esse que tem votos, ele está gastando muito mais que o outro, que já gasta milhões, que já gasta horrores, porque nós temos o segundo judiciário mais caro do mundo. E o nosso legislativo tem um peso específico gigantesco das despesas por ano. Também para não trabalhar. Também para não fazer nada. Então é mais cômodo ficar lá dentro que que se diz dono do país, imperador do país, rei do país, o todo-poderoso do país, dite as ordens para que eles cumpram de rabinho no meio das pernas, para que continuem recebendo as benesses dos gordos salários que recebem. Então, nós temos que mudar o Brasil. Eu não sou fada, estou muito longe disso. Você também não é. Nem você, homem, mulher, gay, não é. Mas todos nós precisamos arregaçar as mangas e fazer uma faxina no Brasil. Limpar o Brasil. E não é com discurso vazio, porque discurso, todo mundo, inclusive eu, está por aqui. Vai para o matrimônio fulano. Mas ele falou bem. Mas vai te catar, ele tinha que votar bem. Ele tinha que provocar uma votação decente. Deve fazer discurso. Falar até papagaio fala. Falar eu falo também. Mas eu não voto, não tenho voto. Mas os que têm, enganam vocês com a palavra e vão lá e cravam vocês com o voto deles, votando naquilo que é o pior para a nossa gente, para o nosso povo, criando uma legislação que não serve, que ninguém merece. Nós não merecemos. Então, vamos votar, vamos fazer a faxina, precisamos, mas não com indiferença. Indiferença vocês tiveram até agora e não nos levou a nada, mas com conhecimento. Não é tão difícil. Como eu estava dizendo, ficar na frente da televisão assistindo tudo que é bagaceirada, tudo que é coisa ruim, tudo que é negativo, tudo que não presta, as mentiras. A Globo Lixo, nos seus noticiosos, não diz quase nada de verdadeiro. Só diz o mínimo que não faz diferença, que não movimenta nada, que não mexe com nada. Agora, o que mexe com a desconstrução, com o arraso, a tábula rasa da ignorância, do que é ruim, do que nós somos obrigados a viver, isso eles têm de montão, despejam de montão na sua cara, na sua casa, todos os dias. Então, o mesmo esforço, porque agora, com a modernidade, a maioria das casas tem televisões. Eu não cheguei a pegar esse tempo, porque já há muitos anos eu não tenho mais televisão. Mas se pode assistir uma televisão da mesma forma que a gente fala num telefone celular ou num computador. Então, para tirar da Globo Lixo, ou de qualquer outro lixo que estejam vendo na televisão, e mudar para um canal de informação, um canal que vale enriquecer até os canais que reproduzem os legislativos dos estados, da União. É uma chatice, mas isso aí é um sacrifício que a gente tem que fazer, porque burro vocês não são completamente, não. O brasileiro é inteligente, é maravilhoso, é comodista, não quer sair da sua zona de conforto, mas vai ouvir um discurso de um político, da maioria deles, e vai ver se ele condiz com a sua realidade.
se lhe condiz com o que prometeu. Não precisa ficar ouvindo os discursos dos deputados do Brasil inteiro. Para quem gosta, tudo bem, mas não precisa. Por necessidade, nós temos que ouvir os políticos do nosso Estado, porque são eles que nós colocamos lá. Entenderam? Também ficar ouvindo só porque é bonito o discurso, mas é vazio, isso deu para ti, meu filho. Deu. Chega, basta. Estamos no limite da tolerância. E eu nem sei se amanhã, a semana que vem, a gente poderá estar falando com vocês. Ou se não seremos uma dessas pessoas que também poderá estar presa. Lembrem daquelas senhoras, as duas bem mais jovens que eu, porém com 74 anos e a outra com 71, que sexta-feira passada foram recolhidas novamente ao cárcere, porque estavam naquela manifestação do 8 de janeiro, onde eu também estive várias vezes, em várias oportunidades. Quer dizer, elas são tão bandidas quanto eu, quanto você que está sofrendo agora, que nunca foi a Brasília, mas está sofrendo por igual, porque eles estão pegando aquelas pessoas como exemplo, para deixar você com medo, para que você se encolha, para que você não levante a cabeça, e muito menos erga a voz. E é por isso que eu sou repetitiva, sou chata, eu sou cobradora, eu amo vocês, e é por isso que eu faço isso. E nós amamos o Brasil, né? O tempo, eu me despeço de vocês até amanhã, se Deus quiser e permitir, e que amanhã nós tenhamos notícias melhores, e que amanhã nós estejamos vivendo num Brasil melhor. Basta só que algumas coisinhas poucas mudem, mudará tudo. E você sabe que isso é verdade. Muita oração, gente. Não digam, vou repetir para vocês, não digam para Deus que você tem um problema. Diga para o problema que você tem um grande Deus. Segure na mão desse Deus. Vá com fé. Faça a sua oração do seu jeito. Se você gosta de fazer oração decorada, tudo bem. Use os seus artifícios, os seus modos, os seus meios e o seu modus operandi para conversar com seu Deus. Ele não está longe, não está no tempo para você correr para outro lugar. Se recolha e fale com o seu interior, com Deus do seu interior. Com Deus que habita em recolha do seu quarto, né? E segure na mão dele. E diga, Deus, conduza esse povo, conduza esse país para um lugar melhor. Faça-se cumprir aquela palavra profética de que o Brasil é a pátria do Evangelho. Faça isso, meu Deus. Que isso se torne realidade. E que esses fariseus que estão nos governando hoje, esses hipócritas, mentirosos, corruptos, que eles saiam da nossa visão, que eles saiam da nossa vida, que eles saiam da nossa história. É isso que eu desejo de todos nós. Vou repetir, eu amo vocês. Até amanhã. Permitir. Obrigado, Sara. Obrigado você, telespectador, que nos acompanhou até agora. Amanhã tem mais. Vamos continuar batendo nesse assunto e outros assuntos para que nós venhamos acordar aquele que não acordou ainda, para que nós tenhamos um Brasil melhor para nós, para os nossos filhos, nossos netos e futuras gerações também. Obrigado, Jussara, obrigado a você, telespectador, e nós voltamos amanhã.